Você já reparou que hoje tudo tem que ser abafado porque é ofensivo? Inclusive a verdade também é ofensiva? Estamos numa geração de pessoas fracas e que louvam a fraqueza. Aquele político famoso que foi para a Ucrânia, mandou áudio no grupo de futebol, você viu vários vídeos sobre ele, não é? Lá das ucranianas, que as ucranianas são fáceis porque são pobres, você já deve ter visto isso. O que me chocou numa entrevista que ele deu foi que ele falou o seguinte: eu sou um jovem e tenho apenas 35 anos. O cara tem 35 anos e se vê como um jovem. E isso dá direito para ele ter lapsos de moral e não casar, não assumir família, não ser um homem maduro e com um caráter mais firme. A adolescência agora tem até 30 anos, não é isso? Eu acho que é isso, uma pesquisa que eu li. O que está acontecendo? A sua igreja está igual, porque ela é um reflexo da sociedade. Você tem uma geração diferente, em muitos casos mimada e fraca. E também muitos líderes assim. Porque, de novo, é um reflexo da sociedade. Muitos líderes que sobram, né? Tem muito ego e pouca consciência do Evangelho de Jesus. É sobre isso que eu vou falar hoje. Fica até o fim desse vídeo. Vou falar por que a gente tem líderes fracos hoje na igreja. E aqui, mesmo estando fora do Brasil, eu vejo um retrato da igreja brasileira. Eu quero conversar isso com você aqui nesse vídeo. Você vai gostar bastante. Olá, querido líder, se você não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou pastor aqui no sul da Inglaterra, nos últimos 7 anos aqui, mas já pastorei no Brasil, em vários estados brasileiros, é uma alegria ter você aqui no canal. Esse é um canal para líderes de igreja local. Me diz aqui embaixo nos comentários que cidade que você é, qual o nome do seu ministério, é muito legal ler os comentários e interagir com o pessoal, tá bom? Vamos lá? Não vou enrolar, quero falar hoje sobre algumas coisas muito importantes, presta bem atenção. Quero começar aqui esse vídeo falando que pessoas fortes são leais. Marca isso aí, ó. Pessoas fortes são leais. Leais ao seu casamento, leais ao seu chamado, leais aos seus valores, leais. Esses são sinônimos, ou é um sinal de alguém forte, porque nem sempre ser leal é fácil. Às vezes é muito difícil, tem um preço a ser pago. Dito isso, eu quero subdividir aqui esse vídeo em alguns tópicos que eu quero conversar com você. Vamos lá? Eu tô fora do Brasil há algum tempo, mas conversando com o pessoal, eu vejo pelo menos 4 tipos de igrejas no Brasil. E eu quero que você assista esse vídeo e perceba se você não está em uma delas ou se a sua pregação não é uma dessas que eu vou falar aqui. Meu objetivo nesse vídeo é te ajudar a abrir os olhos tanto do teu ministério, da tua vida, da tua igreja, quanto ao que está em volta de você e perceber se você não está caindo numa armadilha de se tornar um pastor fraco. Legal? Vamos lá? Vou tentar colocar aqui do lado na hora de editar o vídeo, tá? Primeiro tipo de pregação de igreja que eu vejo no Brasil, mais famoso. Primeiro, pragmatismo. A pregação do pragmatismo é aquela, você pode dar vários nomes para ela, teologia da prosperidade, teologia do coaching, mas é todo tipo de mensagem, de pregação e de igreja que só oferece algo prático e pragmático para a vida das pessoas. Jesus vai te curar, Jesus vai abençoar teu casamento, Jesus vai te dar um propósito, Jesus vai te dar uma casa nova, Jesus vai realizar teus sonhos, Jesus, certo? Tudo que é pragmático e prático. Gente, imagina que a mensagem do evangelho, ela é uma pizza. Quando eu falo do evangelho pragmático, eu estou falando de uma azeitona só, de um pequeno pedaço do todo. Jesus não abençoa? Claro que abençoa, Jesus cura, ele faz tudo isso. Mas a pregação pragmática só foca nesse ponto. E isso aí é o que mais tem crescido. E tem um público, tá? Ele é sedutor. Tem um público, é sedutor, é atrativo e tem gente que vai atrás disso. Principalmente se o pregador é alguém que tem dons. E pessoas com dons, elas atraem muitas pessoas. Pragmatismo. Segundo tipo de pregação, que tem crescido muito no Brasil, filosófica liberal. O evangelho, a pregação do evangelho liberal, liberalismo teológico, também tem crescido muito. Como é algo acadêmico e filosófico e bem construído, é atrativo e sedutor para aqueles que gostam de teologia e de academicismo. Porém, muito teólogo no Brasil que é liberal, ele não vai falar eu sou um teólogo liberal, não, mas a fala, o discurso, os vídeos, a pregação deles, ela é ensaboada, tá entendendo?
e ela fica flertando toda hora com os limites de uma teologia mais saudável, ortodoxa, eu diria, de uma teologia raiz, né, de uma pregação raiz. Então ele semeia muitas dúvidas na soberania de Deus, na inerrância das escrituras, no solo escritura, né? E esse discurso, esse tipo de pregação tem sido muito sedutor. De novo, muitos que ouvem não sabem o que é a teologia liberal, eles não entendem o que está por trás da fala de um teólogo liberal, eles apenas acham aquilo sedutor, bonito. Ai, o cara tá lá na Fátima Bernardes falando de Jesus de um jeito tão emocionante. O liberalismo que cresce no Brasil, ele é um liberalismo emotivo, que pega pela emoção. Não, Jesus não é todo poderoso, Deus não é todo poderoso, ele é todo amor. Ele está com quem sofre. É verdade isso? É uma meia-verdade. E aqui está uma técnica muito terrível. Pior que uma fake news é uma pinçada. O que é uma pinçada? É quando eu pego uma meia-verdade e prego ela dizendo que ela é uma verdade total. E é isso que a pregação filosófica, teológica, filosófica liberal faz e tem crescido muito no Brasil, tá? Terceiro tipo de pregação, cultural. Pregação cultural ou igrejas culturais são igrejas de nichos de mercado. Por exemplo, um nicho que tem crescido muito no Brasil é a nova teologia da prosperidade, com uma roupa nova, é a teologia do coach, certo? Então ela é uma idolatria do coração humano, porque ela traz um Deus sem confronto, é uma espécie de lucro sem esforço, é uma pregação dos ursinhos carinhosos. Então isso tem crescido muito no Brasil, que Deus vai curar as feridas emocionais do seu coração, e Deus é um Deus que tem sonhos para você, e não se fala da degradação do coração humano. Não estou falando aqui, nem incentivando ninguém a ser um legalista. De novo, tudo isso que eu estou falando são azeitonas da pizza, são meia-verdades, são pinçadas apenas, mas não é uma exposição total do Evangelho. Fala-se muito, né, como Bonhoeffer falava, da graça barata, né, a graça sem esforço. Então, os nichos, eu estou falando de um nicho só, tem vários, né? Como a teologia do coaching, ela não vai explicar que desde Gênesis, capítulo 6, verso 5, Deus viu que toda a disposição do coração humano é continuamente mal. Não vai explicar João 3:23, Romanos 3:23 ou Romanos 6, não é? Que todos pecaram, carecem da glória de Deus, que não há um justo sequer, que o salário do pecado é a morte, e nem a outra parte, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não vai explicar o Evangelho, as pessoas não vão entender porque elas são pecadoras, por isso tem multidões dentro da igreja, nichada, como coaching e outros tipos de teologia, que não entenderam o que é o novo nascimento e a nova vida em Cristo. Eles não têm uma nova natureza. Eles têm um Deus, ursinhos carinhosos, que os mantém confortáveis. Um nicho. Tem outro nicho também, que é o nicho dos novos reformados, que eu vou chamar aqui de reforchatos, né? Muitos deles, óbvio, né? Que não são todos, óbvio, toda generalização é burra, não é? Acho que você está me entendendo. Mas os novos reformados, que são os novos reforchatos, eles acham que descobriram a pólvora, porque agora eles conhecem a tulipe calvinista, não é? Então hoje eles debocham e fazem pouco caso da fé da mãe deles ou da avó deles, que é do ciclo de oração lá da Assembleia de Deus, que faz o que eles não fazem, elas oram. E eles não ajudam nem a esposa a lavar a louça ou trocar a fralda do neném porque estão lendo livros de teologia. E não tem vida no altar, não tem coração derramado aos pés da cruz de Cristo, mas sabem tudo de teologia. Dentro dessa parte de nicho também tem essa galera, não é? Que tem um discurso muito progressista, mas é o que eu vou falar aqui por último. E aí o cara vai, o cara prega, e aí ele toma vacina da pandemia, né? A vacina, e chora, viva o SUS. Então, assim, é uma turma que vai plantar igrejas, e nos últimos 15 anos o movimento de plantação de igreja está na mão de muita gente assim, como se ele fosse lançar a startup de Deus, não é? E ele não tem vida quebrantada no altar de Cristo. São vários nichos. Esse é a igreja cultural, tá? São vários nichos. Dentro desse nicho tem a galera da parede preta, eu não tenho problema nenhum com parede preta de igreja, mas tem uma galera que o líder é muito personalista, ele é o dono da igreja, a igreja gira em torno dele, aí você vai no Instagram dele, parece um catálogo de moda, o cara manda e-mail da pregação que as outras igrejas têm que fazer.
é muito personalista centrado nele, igrejas culturais. O último tipo, a pregação da justiça social. Essa é a politização de Jesus. Isso tem crescido muito também. A justiça social vai dizer o quê? Jesus era negro, era pobre, era da favela e foi morto pelo sistema. Ele foi perseguido e morto pelo sistema, por isso nós temos que defender as minorias e a politização de Jesus. Normalmente é o pessoal progressista da esquerda e da esquerda xiita, né? Que faz muito isso, muito mesmo. Será que a gente não tem que receber bem e cuidar das minorias? Claro que sim, de novo, é só uma azeitona da pizza inteira. Então vamos recapitular aqui, ó. Pragmatismo, filosófico liberal, cultural, o negócio dos nichos aí que eu falei, e justiça social. 4 tipos de igrejas e de pregações que eu vejo crescendo cada vez mais no Brasil, e nenhuma delas é o Evangelho de Jesus na sua essência. Os pastores não sabem pregar, ou desaprenderam, ou não se interessam a uma exposição do Evangelho da cruz. Romanos 1, 16, 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é uma mensagem legal, não é uma mensagem do pastor, ele é poder de Deus para a salvação. Não dá para fazer ninguém feliz, ele é para a salvação. 17. Porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Então o Evangelho é uma revelação de Deus, não é uma mensagem legal, é uma revelação de Deus. Você, pastor, tem que ser craque na pregação do Evangelho. Comecei esse vídeo dizendo que pessoas fortes são leais. E aqui que eu digo para você, se você tem caído num desses 4 assuntos que eu falei, você corre um alto risco de se tornar um líder fraco. Porque um líder forte é leal ao chamado principal que Deus deu para ele. Vem cá, você está fazendo coisa que Deus pediu para você não fazer? Você está plantando igreja fazendo coisa que não é para você fazer? Você se afastou do seu chamado essencial, principal, do DNA, coluna vertebral ali, ó, o carnegão, né, que fala, aquela coisa principal que Deus te chamou para fazer, porque você tem caído ou no pragmatismo, ou no liberalismo, ou na coisa cultural, ou na justiça social. Seja leal ao teu chamado e às escrituras e aquilo que Deus quer para você. O caminho da lealdade vai ser mais difícil. O caminho da lealdade você não vai poder manipular os outros. O caminho da lealdade você te torna livre de ser escravo assim da reputação, de busca por aprovação. Seja leal. Volte a pregar as escrituras. Volte a pregar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu o seu Filho para que todo que nele crê não morra e tenha vida eterna. Lê o capítulo inteiro para a tua igreja, vai até o verso 36, que fala assim, ó, aquele que rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Aí você explica o que é isso para as pessoas, certo? Que nem tudo Deus cobra agora, um dia ele vai cobrar. Eu espero que esse vídeo tenha provocado você. Eu espero que esse vídeo tenha, assim, despertado algo. Se aconteceu, escreve aqui para mim que eu quero saber. Se você achou ruim, também escreve, também vou ler, não tem problema nenhum, tá bom? Do fundo do meu coração, eu acredito que quando um líder melhora, todo mundo sai ganhando.